Analisando esse papo que a gente falou das brechas, o governo atual, você acha que ele tá dando alguma brecha pra que a gente tenha de volta essa extrema-direita no poder? Cara, até porque tem toda essa polêmica da taxação. Eu não vejo essa estabilidade mais política que a gente viveu em 2018. Não, essa estabilidade não tem, mas... E ao mesmo tempo, a única alternativa da direita é essa extrema-direita bolsonarista. Claro. Os próprios caras ali, o próprio Tarcísio, a galera tá toda envolvida com essa gente. Pô, tem colunista aí que solta coluna dizendo que temos que ouvir bolsonaristas moderados. Pô, aí não dá, cara. Inacreditável. Mas você vê alguma brecha? Cara, eu não acho que o governo esteja deixando espaços relevantes. O governo comete erros, como todo governo comete erros, tem um vacilo ali, uma mancada aqui. Mas não acho que seja nada comprometedor. Eu acho que o Lula continua sendo competitivo. Agora, se a gente olhar um pouco menos a fotografia e mais o filme, Felipe, o que a gente vai ver? Primeiro ano do governo Lula foi o ano que o Lula até conseguiu governar. Por quê? Porque teve o 8 de janeiro. O 8 de janeiro criou uma tremenda coesão social, na imprensa, em vários setores, dizendo, pô, os caras realmente passaram do limite aqui, isso aqui não dá. Então o bolsonarismo passou 2023 super acuado, super na defensiva. E o Lula tinha conseguido aquele cheque de 145 bilhões da PEC da transição para reconstruir o Bolsa Família, o Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Farmácia Popular. Então 2023 realmente foi o ano da união e reconstrução, né, que é o slogan do governo. Em 2024... começam a ver as primeiras tensões por conta das contas públicas, meta fiscal, não sei o quê, mas tinha eleição para prefeito. Ninguém queria estourar num ano de eleição para prefeito. Então, nem o governo, nem o centrão, nem o bolsonarismo, aquela coisa da luta política normal aqui. O problema é que quando passa a eleição, o centrão e o bolsonarismo se reaproximam pela seguinte razão. O bolsonarismo, claro, quer derrotar o Lula em 26. O centrão ainda não sabe onde vai estar, mas o centrão não quer deixar o Lula ficar muito forte. O bolsonarismo já está enfraquecido por conta das ações no Supremo, porque o bolsonarismo tem uma base muito fiel, expressiva, certo? Que coloca o bolsonarismo como uma força política muito competitiva, mas que sozinho talvez não vença, precisa do apoio do centrão. E o centrão sabe que o Lula também, sozinho, vai ter dificuldades. Então o centrão está hoje numa posição que é de... especulando, né? Especulando. Boa, é um bom conceito esse, Felipe. Tá especulando para ver onde é que eu vou. E o que eles fizeram de dezembro para cá? Começaram a fechar a torneira do governo, tentar fechar a torneira do governo para dizer, tem que cortar em saúde, tem que cortar em educação, as contas estão descontroladas. Aquela histeria fiscal com a ajuda da Globo, do SBT, da Bandeirantes, dos analistas econômicos todos. E foi um primeiro semestre, cá entre nós, super difícil, porque começou o ano... crise do Pix, lembram? Teve uma medida para... E aí, confusão... 300... Aquele vídeo do Nicolas Ferreira. Vídeo do Nicolas, não sei o quê. Sim. Depois, inflação dos alimentos. Então, janeiro foi crise do Pix. Fevereiro e março, inflação dos alimentos pegando pesado. Porra, o ovo tava... A cartela de ovo tava aqui R$35. Café, cara. Café carinho. Pelo amor de Deus. Estamos tomando água aqui porque os caras não têm café, gente. Esse é o tamanho daqui, né? Mentira. Café tem. Brincadeira. Ei, cerveja também. Brincadeira. Aí, marcas, patrocina nós. Alô, Meli, Pilão, Nestlé. Dolce Gusto. Mas a crise... Porque isso foi uma bomba relógio que o Lula herdou, porque, de fato, os caras arrebentaram os estoques regulatórios e não tinha muito o que fazer. E depois, crise do INSS. Descobriram uma quadrilha que foi armada no governo Temer-Bolsonaro, que estourou no governo Lula. Pô, cara, foram 5 meses só na defensiva. E você vê, INSS não foi culpa do Lula, pelo contrário, foi a PF do Lula que descobriu. Inflação dos alimentos não foi culpa do Lula, era um problema que estava vindo já de outros governos. A crise do Pix, acho que teve um vacilozinho ali na comunicação, de como é que comunicava aquela medida. Foi um decreto meio técnico, ninguém calculou a repercussão política que podia ter, né? E agora a crise do IOF, que quem calculou mal foi o Centrão, que resolveu revogar o decreto do Lula e o Lula foi para cima. Então o que eu quero dizer é que essas crises todas desse primeiro semestre de 2025, nenhum deles foi o governo que produziu. Né? Então são situações que, ou bombas relógios que o governo herdou, ou uma derrapadinha ou outra. Agora, essas últimas semanas que o governo foi para cima no tema do ricos e pobres contra pobres e no tema do Trump, mudou completamente o ambiente. O governo saiu das cordas, pautou o debate público, as pesquisas mostram que tem uma maioria. Eu vi uma pesquisa agora, antes da gente começar, da Bloomberg, 62% dos brasileiros acham que está errada a política do Trump, embora ainda tenha 38% que acha que está bom. Nossa, isso é preocupante, isso é bizarro, cara. É porque essa galera faz diferença. Porra, 37, 38%. Os entreguistas, velho. É muita gente. Nossa. Mas acho que essas últimas 3 semanas o governo retomou um pouco da iniciativa. Então, eu diria, Felipe, que o governo não tem deixado brechas importantes, mas vai ter que ficar com a guarda levantada daqui até a eleição, porque se baixar a guarda, tem risco de
da coisa desandar. Você acha que o Bolsonaro é preso até a eleição ou não? Acho que sim. Acho que o Bolsonaro talvez seja preso até o final desse ano. O processo contra ele no Supremo está indo muito rápido. Muito rápido, não de forma destrambelhada, como foi com o Lula, por exemplo, mas eles não estão deixando espaço para manobra protelatória, para bagunça, entendeu? Então os advogados bolsonaristas não estão conseguindo criar muitos factóides para deixar o processo enrolar muito, porque eles sabem que prender o Bolsonaro muito perto da eleição pode impactar o ambiente eleitoral, e não é bom. Claro, não é bom mesmo. Você mencionou, Virar uma loucura. Rodolfo, uma decisão judicial tem que ser o mais limpa possível, digamos. Claro. Você faz muito perto da eleição, dá a entender que é político. que é político, exatamente. Então eu acho que os caras querem acelerar. Eu vou dizer, eu acho que esse cara pode virar o ano preso, ou pelo menos, assim, já com a condenação toda ela pronta para começar a cumprir pena no começo do ano. Nem esse lobby que os filhos dele estão fazendo com os Estados Unidos, você acha que não é um indicativo de que pode não rolar a prisão? Ou... Acho que não, Ou acho não? que não. Porque a situação da família Bolsonaro no Supremo é muito grave. As provas são muito robustas, o Procurador-Geral da República, diferente do anterior, né, que era o engavetador-geral da República, o cara apresentou uma denúncia muito sólida. As provas são muito robustas, bicho. A gente tem repercutido isso no ICL, né? Vocês acompanham. São muito robustas as provas, entendeu? Você tem minuta de golpe, você tem conversa de WhatsApp, você tem financiador, ou seja, é muito consistente a ideia de que o cara tentou achar um jeito de dar o golpe. Ele não conseguiu, mas ele tentou achar um jeito. E isso, por si só, já é passivo de punição. Então, não acho que tem muito espaço. Agora, o que pode acontecer? Daqui a pouco, o Trump pode recuar nessa coisa das tarifas e os bolsonaristas cantarem vantagem. Olha, foi a gente que conseguiu. Por isso que o Tarcísio está desesperado agora para ter um canal de paradiplomacia, como a gente fala, que é uma diplomacia paralela, tem um canal de paradiplomacia do governo do estado com os Estados Unidos, para poder, caso o Trump recue, mesmo que seja 10%, 20% nas tarifas, ele bater no peito e falar, fui eu que consegui. Porque a situação do bolsonarismo nesse episódio do Trump é muito ruim. As pesquisas estão mostrando isso também, eles estão sentindo... Não pegou bem pro bolsonarismo. Não pegou bem. Os caras que se dizem patriotas. E aí, com aquele nesse discurso lugar, a entreguista? gente vê, por exemplo, declarações do Flávio Bolsonaro dizendo, convocando os empresários do Brasil a investir nos Estados Unidos. só pior, cara, cara. isso não é motivo para cassação, cara. Isso Só não é um pior. crime lesa pátria. Um Cara, deputado, pra mim, antipatriota total, cara. Total. Não, a gente tem... O PSOL entrou com pedido de cassação do Flávio, tá parado lá. Eu era presidente do PSOL quando esse pedido foi feito. Então, o pedido de cassação do Flávio é meu e tem um pedido de cassação do Eduardo. Os dois estão parados. Por que isso? O Centrão blinda os caras porque acham que, poxa, amanhã ou depois o governo Lula naufragar, a gente ainda tem o Bolsonaro, a família Bolsonaro pra puxar. Cara, o Centrão vive o maior dilema da política brasileira, porque olha só, quem tem grandes lideranças de massas, quem tem grandes lideranças populares no Brasil hoje? A esquerda e a extrema-direita. Sim. Quem é a grande liderança do Centrão? Kassab? Acabou, cara. Lira? Cara, esses caras não fazem voto nem pra... São parasitas, São né? parasitas. Vivem Então, de assim, especular. e por isso que eles ficam olhando, entendeu? Porque onde é que estão os votos no Brasil? É um dilema do Tarcísio também. Porque o Tarcísio foi um cara que foi abençoado pelo Bolsonaro, ganhou a eleição em São Paulo por conta do sentimento anti-esquerda, não porque ele era conhecido, porque era um sentimento anti-esquerda, não pode deixar a esquerda Porque ganhar. São Paulo, igual estado de São Paulo, Conservador pra caralho. irmão, não vota na esquerda nunca, né? Foi indo cada vez mais para a direita nos últimos anos. Pô. Então, a gente tem um cenário no qual o Tarcísio está entre a cruz e a espada, como se diz, porque não pode abrir mão da família Bolsonaro, porque ali tem 15% dos votos do país, mas também quer o Centrão, porque o Centrão dá tempo de TV, dinheiro, para ele poder buscar os outros 30 que precisa para chegar ao segundo turno. Né? Então ele não... Mas o problema qual é? Quando ele não rompe com o Bolsonaro, ele acaba passando pano pro Trump, e aí os empresários do Centrão que vão ser prejudicados dizem, pô, cara, você tá maluco? Você não vai defender a gente, não? Fiesp, os empresários. Então, quando o Tarcísio pega um voo em São Paulo, vai para Brasília, reúne com o Bolsonaro, faz um tweet todo destrambelhado atacando o Lula e pede pro Supremo deixar o Bolsonaro ir negociar em nome do Brasil nos Estados Unidos. Nossa, isso é absurdo. E o Supremo fala, cara, você tá louco? Você bebeu o quê, maluco? Quando ele faz tudo isso, acontece o que a gente viu, a matéria da Folha de ontem, empresários começam a questionar a capacidade do Tarcísio de liderar a centro-direita. Porque um cara que faz isso é um cara que tá refém do Bolsonaro, entendeu? Então o Centrão tá nessa situação, eles não têm candidato. Às vezes que eles tentaram ter candidato, Meirelles, fracasso total em 2018. Fracasso total. Aliás, em 2022. A Alckmin em 18, fracasso total. Ou seja, todas as vezes que eles tentaram ter um candidato do Centrão, mesmo puro sangue, esse candidato nunca foi nem pro segundo turno.
Então, eles precisam estar de um lado ou de outro, e eles estão avaliando o que fazer nesse momento. Mas o Tarcísio, você acredita que ele seja um personagem da extrema-direita em 26, para a eleição presidencial ou não? Ele só vai à eleição presidencial se ele tiver o apoio da família Bolsonaro. Se ele não tiver o apoio da família Bolsonaro, ele não vai. Ele vai à reeleição ao governo de São Paulo. Estou convicto disso, porque ele sabe que a base de saída dele, ele precisa sair com 10%, 15%. Claro. Só quem pode dar isso para ele é a família Bolsonaro. O Centrão não entrega isso para ele. Então ele precisa ter a família Bolsonaro, que é essa loucura que nós estamos vendo, defendendo o tarifaço do Trump. O centro da agenda deles é anistia para o Bolsonaro, o que é um problema para o Tarcísio, porque se o Bolsonaro for anistiado, o Tarcísio não é candidato, vai ser o Bolsonaro. Então vejam como é, né? É uma família com um projeto muito autocentrado em si mesma. Total. Mas o Tarcísio precisa deles. Então ele tá nessa situação, mas também precisa do Centrão, porque o Centrão, o que é o Centrão? O Centrão não é só o PSD, o PP, o Lira, o Kassab, é a Faria Lima, é o mercado. O mercado não é Bolsonaro nem Lula, o mercado é o mercado.